quero falar com os irmãos hoje sobre um amor que se move. Falar que ama é fácil. Parado. Amar no seu cantinho é maravilhoso. Agora, você mudar toda a sua vida, mudar toda a sua trajetória por amor é outra conversa. Se mover por amor é uma outra conversa. E nós vamos aprender hoje sobre isso. Vamos apanhar um pouquinho, porque eu apanhei um pouquinho quando eu preparei isso aqui. E eu vou apanhar mais um pouco, que eu sei. E vai ser bênção, né? Mateus capítulo 25, versículo 35 até 40. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35 até 40. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é uma das maiores chamadas do Senhor Jesus a nos ensinar o que é Evangelho, a nos ensinar como deve ser a nossa conduta. E nós temos uma enorme dificuldade de compreender isso aqui. Veja, o nosso amor por Jesus, ele é revelado pela forma como nós tratamos as pessoas. Você ama Jesus? A maneira que você trata as pessoas em sua volta é a maneira que você revela o seu amor por Jesus. Falar com palavras que ama é uma coisa, mostrar com suas atitudes são outras. E como eu mostro as minhas atitudes, o meu amor pelo Senhor, não é dentro da igreja levantando a sua mão, chorando e cantando. Não. Você demonstra o seu amor verdadeiro por Jesus da maneira que você trata as pessoas em sua volta, da maneira que você cuida dos próximos, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que necessitam. Veja, abre para mim, João, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que diz. Olha o que diz. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí, agora? Aquela hora que a gente fecha o coração para o necessitado e fala: está nessa situação porque mereceu, está ali porque ele quis, ok? Mas se você olha o seu coração fecha, como que o amor de Deus está em você? Não sou eu que diga a palavra. Eu falo, eu apanhei, eu tomei uma surra quando não tem isso aqui, eu estou no começo. Mas veja a importância. Essa palavra confronta todos nós, porque é possível confessar Jesus com os lábios e ainda assim negar Jesus com as nossas indiferenças. As nossas indiferenças negam Jesus todos os dias. O problema não é a falta de culto. Às vezes as pessoas acham que a falta de culto é que faz com que a gente não consiga demonstrar tanto amor pelo Senhor. Mas não, na verdade o problema é a falta de movimento. Nos mover em amor. Porque amor que não se transforma em ação, ele vira apenas um discurso religioso. O nosso amor por Jesus
devem ser transformados em ações. Se eu não tenho ações durante os meus dias, durante a minha semana, eu não amei Jesus naquele dia. Às vezes o Senhor coloca pessoas ao seu lado e você fala assim: nossa, que prova, meu Deus, é para você revelar o amor dele por aquela pessoa. Entenda, existe uma palavra no grego que é a palavra eclésia. E eclésia, né, para falar igreja, para falar de igreja, usa a palavra eclésia. E eclésia não é um lugar, não é um ambiente. A eclésia é um chamado, né? Então, olha para mim, João, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A palavra eclésia significa chamados para fora. E às vezes a gente faz o caminho reverso, né? A gente acha que é chamados para dentro de um templo. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Vós, porém, sois geração, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra eclésia significa chamados para fora, não para dentro. Deus nos chamou para uma maravilhosa luz. Ele tirou você das trevas por um objetivo. Nós somos chamados para fora do conforto, para fora da passividade. Às vezes a gente prefere o conforto da nossa casa, o conforto da nossa igreja, o conforto do ambiente. E aí a gente esquece que o papel da igreja não é aqui dentro, o papel da igreja é lá fora. Aqui eu me reúno para cultuar o Senhor, aprender mais a sua palavra, e eu vou para fora praticar o que eu escutei. Porque se eu não praticar, a palavra do Senhor vai dizer que eu sou semelhante a um homem que me contemplo no espelho e quando dou as costas, já não lembro mais quem eu sou. Porque você senta no culto, ouve a palavra do Senhor e você não absorve. Quando você sai para fora, você esqueceu quem você é. Esqueceu a essência de quem você é. Passividade que é uma pessoa passiva, aceita tudo e recebe tudo, está tudo certo, está tudo lindo, está tudo muito bom, está tudo bem. Um monte de gente no carnaval, um monte de gente indo para o inferno, está tudo bem. Um monte de coisa que precisa ser feita, mas não está tudo bem. Tá, alguém vai fazer, alguém vai e ninguém vai. E Deus contava com você e você não foi. O Senhor, a palavra eclésia, ela chama a gente para fora do templo como sim. A gente tem que ser chamado para fora do templo, não dentro dele. Deus não tem. Não é que Deus não tem nada. Deixa eu tentar melhorar essa frase aqui. Deus tem muito mais conosco como igreja fora do templo do que dentro dele. Dentro dele eu vou apenas aprender, eu vou ouvir, eu vou me entregar, eu vou me derramar. Mas é lá fora que eu vou praticar. É lá fora que eu vou ser praticante da palavra do Senhor. Veja, nós erramos quando transformamos o templo no destino final. A gente acha que o templo, a igreja, é o objetivo do cristão. O objetivo do crente é todos os domingos ir para a igreja e participar do culto, tomar a Santa Ceia e depois ir embora para casa e seguir a sua vida normalmente. No domingo, opa, sou cristão, tenho que ir para a igreja, vira um ritual, vira um rito, né? Vira algo simbólico. Mas eu não vivo isso na semana. Eu não respiro isso na semana. Então, o templo não tem que ser o seu objetivo final. O seu objetivo final tem que ser fora dele. O templo é o ponto de envio, não de acomodação. Eu não posso entrar aqui dentro e me acomodar e achar que é isso aqui só e está tudo certo. Acabou o culto, glória a Deus, cumpri minha parte, vou para casa e está tudo certo. O templo é o ponto de envio. Eu venho, estudo a palavra e quando eu saio daqui, eu tenho que ser praticante de tudo aquilo que eu escutei. Igreja que só se reúne, mas não se move, esqueceu o significado do seu próprio nome, eclésia. Chamados para fora.
E a gente acha que igreja é somente se reunir com um grupo de pessoas aqui e adorar o Senhor. Isso é um do papel da igreja. Mas isso não é igreja. O Evangelho nos tira do conforto. Quando nós lemos a palavra, a gente enxerga nela que o Senhor nos tira do conforto. Quer ver? Abre Lucas capítulo 10. Só 33 e 34, João. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Um bom samaritano cuidou de um homem que havia sofrido um grande dano. Ele se compadeceu. Antes desse bom samaritano, passaram os homens de Deus, mas ele estava muito ocupado. A preocupação com o templo, a preocupação com o culto, a preocupação com tantas coisas. E aonde estava o amor de Deus? Nos homens que se diziam ser de Deus? Ou no homem que nunca falou que era de Deus, é pelo contrário, era crucificado pelos que eram de Deus, que eram os samaritanos? Judeus e samaritanos não se conversavam, porque os judeus eram o povo escolhido, os samaritanos eram gentios, era o povo excluído da promessa do Senhor. Jesus poderia ter escolhido o sacerdote como o herói dessa história, mas ele escolheu quem parou, se aproximou e tocou no ferido, e tocou no necessitado. A religião passou, mas o amor foi a única coisa que ficou. A religião, ela não vai amar. Agora, Cristo vai. E se eu tenho que revelar o amor por Jesus às pessoas, eu não tenho que ser um religioso. Quando você procura cuidar muito de ritos religiosos, vou dar um exemplo, tá bom? Se de repente entra uma pessoa aqui na igreja, com os turbantes, as saias e tudo mais, e já entra cantando Aue. Quem está no Instagram vai entender a referência. Já entra cantando as músicas estranhas. Ou simplesmente um pai de santo, uma mãe de santo entrou aqui na igreja. Será que a gente vai receber com amor? Ou a gente vai assim, vixe, vai sair um monte de bichinho. Né? Vamos receber com amor. Vamos amar. O problema é que as pessoas não amam. Na minha barbearia, eu tenho muitas pessoas que vão na barbearia que são de outras religiões. E eu tenho uma menina que ela é do candomblé, e ela corta cabelo comigo, acho que uns 5, 6 anos, meus amigos. E essa menina sempre corta cabelo comigo, a gente conversa sobre vários assuntos, conversamos sobre religião, conversamos sobre política, e é super respeitosa as conversas. Ela não me converteu para a religião dela, eu também não converti ela para a nossa, a gente se respeita, né? Entendemos o espaço de cada um do outro, né? E o que acontece? Ela falou para mim uma vez, falou, cara, você é um cristão diferente. Eu falei, por quê? Porque os cristãos me veem na rua, Diogo. Se você me ver na rua, eu vestida com meus abadás, você me cumprimenta. Eu conheço cristãos que passam falando que está amarrado, está repreendido, queima Jesus. Eu olhei para a cara dela e falei assim, escuta, se Deus, que está no céu, não desse um raio na tua cabeça, não desse fogo do céu sobre você, por que eu vou? Ela falou assim, o pessoal também joga pedra no terreiro, passa no terreiro e fala, está amarrado, eu repreendo, vai fechar. Eu falei, mas se Deus tem poder sobre todas as coisas, não desce um raio lá no seu terreiro e não bota fogo em tudo, quem sou eu? Falei para ela. Ela, pois é. Falei, pronto. Aí eu tava cutucado. Deus reservou um único dia para ajudar todos. Deus não vai ajudar você hoje, nem amanhã, ele reservou um dia para isso. E desse dia ninguém foge,
Desse dia não tem desculpa. Desse não tem, Senhor, mas foi porque não tem mas, não tem porém, não tem nada. Porque diante de você vai ser revelado todas as coisas. E você vai fazer o quê? Fui tapeado. E vai ver que pegou um caminho errado. Entenda. A religião ela passou. O amor ficou. E é aqui que nós precisamos ser honestos com Deus. Então ele fala de honestidade. É de você olhar para dentro de você e falar: Deus, Jesus, será que eu te amo mesmo? Como tem sido suas atitudes? Quantas vezes nós vimos, mas não paramos para ajudar? Quantas vezes a gente vê um necessitado, mas a gente não para? E eu vejo pessoas que param até para um cachorro machucado da rua, mas não param com o ser humano. Quantas vezes nós sentimos, mas seguimos o caminho? Sabe quando você sente de fazer algo, mas você... deixa, esquece. Ou, na volta eu faço. Ou, se eu voltar... E você deixa para trás o que Deus queria fazer com você. O que Deus queria usar você para fazer. Às vezes a gente sente vontade de dar um abraço e a gente não dá um abraço. Às vezes a gente sente vontade de falar para o irmão: ô irmão, vamos tomar um café, e você não faz. Compaixão não é sentimento. As pessoas não costumam confundir compaixão com sentimento. Compaixão não é sentimento. Compaixão é decisão. Eu decido me compadecer do meu irmão. Então eu vou ter uma atitude de compaixão com ele. Eu estou decidindo ter essa atitude. Eu não espero eu sentir uma emoção em mim para fazer. Jogue para mim Mateus 5,13. Olha que interessante isso daqui. Vós sois o sal da... Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sal que não sai do saleiro endurece. E uma vez que ele está endurecido, não serve para mais nada. Deus chamou como sal dessa terra. Mas você não quer sair do saleiro? Vai dar sabor ao quê? E para você dar sabor, você tem que dar onde? Onde já tem um monte de concentração de sal? Não. Onde não tem sal. Veja. Sal só faz diferença quando ele se mistura. Quando ele não se mistura, ele endurece. Pastor, então eu tenho que me misturar ao mundão, me misturar no povão. Não é isso. Presta bastante atenção. O sal, quando ele se mistura numa comida, você consegue tirar esse sal depois? Não. Porque fica tudo salgado. O sal, quando entra na comida, ele não fica com o gosto da comida e perde o sal. Não. É ele que salga. Então você sim vai estar no ambiente de pessoas que não pensam como Jesus pensa, que não tem direção do Senhor Jesus. E é aí que você vai fazer a diferença, revelando Jesus para essas pessoas. E aí essas pessoas vão passar: poxa vida, esse cara ora, vou orar para ver se a coisa acontece. Poxa vida, ele contou um testemunho da pastora dele lá na igreja, que caiu negócio lá na conta e conseguiu fazer o que tinha que ser feito. É Deus, meu, Deus faz. Cara, eu vou lá nessa igreja. Meus caras fizeram um negócio lá de jovens, eu vou querer dar um pulo lá e ver, né? Ou então você vai lá, conversa com os músicos que é do mundão, fala: cara, a minha igreja está precisando de músico. Você tem que ver, não aguento mais ouvir meu pastor cantar, velho. Pela misericórdia, está doendo meus ouvidos já. Preciso de alguém que ajude, vai lá, mano. De repente ele vem, assiste um culto, fala: realmente está precisando, pode ajudar, como é que faz? Tem que converter, vamos conhecer esse Jesus aí. E vem para Jesus, sabe? Enfim, o mundo já está amargo demais. Você precisa ser sal nessa terra.
Uma vez perguntaram para mim assim: rapaz, para que tanto filho? O mundo está tão difícil. Falei: por isso. Porque o mundo está difícil. E se o mundo está difícil, eu preciso fazer homens de verdade. Eu preciso colocar pessoas boas nesse mundo para ver se melhora o sabor dessa terra. E nós não podemos contribuir com o amargor deste mundo. O mundo já é amargo. Uma pessoa chegar perto de você na estupidez e na ignorância, você sabe que aquela pessoa está amarga. Você vai ser salvo para ela ou vai ser mais um pedaço de amargura para aquela vida? Revela o amor de Jesus por ela. Olha para mim bem na boleta dos olhos e fala assim: olha, eu te amo. Você está pedindo alguma coisa? Você está bem? Você quer ajuda? Quer dar uma volta para a gente conversar? Distrair a cabeça? É diferente. Mas não. A gente quer ser tão grosseiro e tão estúpido como alguém está fazendo com a gente. Outra coisa interessante. Quando você estiver com uma pessoa que você olha para ela e ela te faz mal, sabe aquelas pessoas que manifestam o pior lado seu? Pessoa que ela tem uma atitude tão desprezível que ela consegue revelar o pior que tem dentro de você. E nós somos humanos, certo? Passíveis de erro. A carne tende para as coisas erradas. E aí essa pessoa vem e quer revelar isso em você. Você tem que olhar na boleta dos olhos dela e pensar assim: Jesus, não é por ela não, mas é por você, Jesus. Eu vou fazer para revelar o amor que eu tenho por você, não por ela. Mas eu vou amar. E automaticamente, quando você começar a olhar para aquela pessoa e ver Jesus nela, a coisa começa a mudar. Por mais difícil que seja. E Jesus não disse que seria fácil. Mas é uma atitude que nós precisamos fazer. Amém? Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga amém. Amém. Aleluia. Não seja indiferente. A indiferença também é uma forma de pecado silencioso. Sabiam disso? Quando eu sou indiferente com o meu irmão, eu estou rejeitando, eu estou ignorando. E se eu estou rejeitando, eu estou ignorando, eu não estou cumprindo o que Jesus me falou. Olhando e tendo compaixão dos meus irmãos. Abre para mim Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou ler do 14 até o 16. Isso aqui é interessante. Olha isso. Eu vou ler do 14 até o 16, tá, João? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que se encontram na casa. Verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha aqui, olha esse versículo 16. Olha lá em cima. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A sua luz deve brilhar diante dos homens. O Senhor, Ele chamou você para algo. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. E você revela a luz onde você vai. Porventura você pode pegar essa luz e apagar ela, esconder ela e ninguém vai perceber que você é luz? Não, vão perceber. Como? Com suas atitudes. Aí eu te pergunto, as pessoas em sua volta têm percebido que você é luz? Ou têm se afastado de você porque você não traz luz para elas? Você é a luz que ilumina a escuridão do seu próximo? Reflita nisso. Luz não foi criada para competir uma com as outras. Luz existe por causa da escuridão. Por isso que eclésia não significa as pessoas reunidas aqui na igreja, mas é você lá fora. É lá que você vai ser luz. Pensa aqui, um brilhando mais que o outro. É o guitarrista que quer brilhar mais que o cantor. É o cantor que quer brilhar mais que o baterista.
Aí todo mundo quer brilhar. Aí vem o técnico do som e apaga o brilho de todo mundo. E tá tudo certo e assim vai seguindo a vida. Não. Eu tenho que ser luz lá fora. Jesus não nos chamou para brilhar apenas entre os crentes. Só vou andar com quem é crente. Com quem não é crente eu não vou andar. Jesus não te chamou para isso. E nem Jesus fez isso. Jesus andava com... Calma aí. Me enrolou a língua agora aqui. Hebreus. Errei. Você tem? Hebreus, você tem? É Plebeus? Então eu errei. Que gafe, hein? Perdoa a gente que está assistindo aí depois aí. Então os professores de língua portuguesa que vão ficar, não acredito. Pois é, nossa, o professor falou errado. Falei, gente, eu sou professor de ciências, não de português. Eu odeio a língua portuguesa. Língua portuguesa. Amém? Bom, então Jesus não nos chamou para brilhar apenas entre os crentes, mas para entrar em ambientes onde Ele ainda não foi reconhecido. Aonde não reconheceram Jesus, onde você tem que entrar. Presta atenção. Eu conheci uma história de um missionário que ele foi até uma aldeia de canibais para evangelizar. Só que quando ele chegava, as pessoas chegavam nessa aldeia, todas as pessoas que chegavam antes dele lá, iam para pregar e falar de Jesus. E lá eles não aceitam nenhuma religião, somente a deles. Então quando você começa a falar de religião e falar de não sei o que, falar de, opa, eles catam você, eles matam você e comem você. Loucura. E ele foi para esse lugar. Diz que ele chegou lá e ele falou assim, quer saber, eu vou ficar bem quietinho, não vou falar nada. E aí tinha atitude, não sei o que, o pessoal olhava para ele, ficava meio assim, qual que é desse cara? Ele não falava de Jesus, não falava do Evangelho, não lia a Bíblia, apenas suas atitudes, apenas seu comportamento. Por fim, chegou o tempo dele, ele teve que sair dessa aldeia, porque com a questão de missionários, costumam trocar missionários, para que possa haver um revezamento de missionários. E aí quando tiraram esse missionário de lá, colocaram outro missionário, esse missionário chegou e falou assim, cara, não fala de Bíblia para eles. Não leva a Bíblia. Eu falei, beleza. Chegou lá e sentou, ficou lá com os caras, pegou amizade com eles lá. Eu falei assim, rapaz, você já ouviu falar de Jesus? Aí Jesus? Eu não. Como que ele é? Jesus é amável, tem misericórdia, tem compaixão, é longânimo. Começou a falar de Jesus, os atributos de Jesus, o cara falou assim, cara, eu acho que eu conheci esse homem. Conheceu? Sim, estava aqui antes de você. Ele era igualzinho, sabe tudo que está falando. O cara, com suas atitudes, revelou Jesus. Ele evangelizou para uma aldeia inteira sem abrir a Bíblia e sem citar o nome de Cristo. Com as atitudes dele. Então, aprenda. Luz que só brilha dentro do templo não está cumprindo a sua missão. Você vai cumprir a sua missão não é brilhando aqui dentro, é brilhando lá fora. É brilhando quando a pessoa chega perto de você cheia de trevas e você ser luz para dissipar as trevas daquela pessoa. A pessoa vem para querer confusão e você tem uma palavra de calmaria e não de mais contenda. Apocalipse capítulo 2 versículo 4 e 5, por gentileza. A gente precisa entender isso para aprender a voltar ao que é essencial. Livro de Apocalipse capítulo 2 versículo 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor. Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha que forte. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Deixa no versículo 4, João. Fica com essa na sua cabeça, crava ela no seu coração. Não deixe o primeiro
Amor. Quando a palavra fala de primeiro amor, fala de um amor que é no início. O amor no início, você é apaixonado, você é enlouquecido, você quer essa pessoa o tempo todo. Aí quando passa-se o tempo, você se acostuma e começa a ficar indiferente. Volte ao primeiro amor. Talvez Deus não esteja nos chamando para algo novo, algo diferente, mas para voltar ao que é simples e verdadeiro. Aqui não é um ativismo religioso, mas eu estou falando de amor pelo Senhor. E se você ama o Senhor, você se move, você não fica parado, você não espera uma voz de comando, você simplesmente ama e se move em amor. O amor do Senhor, ele não é peso, ele é resposta. Fazer a obra do Senhor e começa a ficar pesado, você deixou o seu primeiro amor, então não faça. Não faça. Volte ao primeiro amor primeiro. Aquele amor desesperado. Quando nós começamos o ministério aqui, começamos a igreja, há quase um ano atrás. Vamos completar um ano, né, João? A gente era dia e noite aqui virando. Era sair do trabalho, vir para cá, vir aqui, depois para o trabalho, daqui a pouco vir para cá, aquela loucura. Ia para o trabalho cansado, as pálpebras pesadas, e tinha que fazer prova, que fazer não sei o quê, e aquela loucura. Mas fizemos. Tarde da noite aqui, cortando madeira, né, meu irmão? Estamos aqui fazendo negócio. Mas depois, ameniza. Fica mais calmo. Você vai deixando de, tem que fazer isso aqui, depois a gente faz. Depois. E aí você começa a perceber que você está ficando indiferente. Você começa a perceber que você começa a perder o apetite que você tinha, como você tinha antes. E é nisso que nós precisamos nos atentar. O amor por Jesus não é peso. Não é peso. Quando amamos Jesus de verdade, amar pessoas, amar a sua obra, deixa de ser esforço e passa a ser um fruto. Eu começo a olhar para as pessoas e ver frutos. Eu falo assim, eu preciso trazer essa pessoa para Jesus. Eu preciso ganhar essa pessoa para Jesus. Entenda. O Senhor, nós precisamos aprender a colocar diante do Senhor todas as coisas. Nos colocar diante do Senhor como igreja, como eclésia, e não como um clube, membro de um clube que me reúno aos domingos, mas eu preciso me apresentar diante do Senhor como eclésia, que realmente é chamado para fora, que eu executo lá fora tudo que eu aprendo aqui dentro. É difícil? Não é fácil, Jesus não disse que seria. Mas é o que nós precisamos aprender. Amar as pessoas. Se o seu amor por Jesus não faz você levantar do conforto do seu sofá, não faz você sair do ambiente confortável que você gosta de ficar, desculpa. O seu amor é mentiroso. O amor por Jesus verdadeiro e genuíno. Quando você descobre, opa, Jesus me quer aqui, eu vou agora. Jesus vai estar lá na praça, eu vou. Jesus vai ter, eu vou, eu quero Jesus. Quando eu me converti, eu lembro, eu morava na zona norte de São Paulo, aqui para a região da João Rural, região aqui próxima de Jaçanã, mas aqui para trás. E a igreja era uma Assembleia de Deus lá no Tucuruvi. E tinha culto todos os dias. E todos os dias eu queria ir. Eu lembro que até meu pai brigava comigo. Que eu precisava de diante de condução, lembra, mãe? Eu precisava de diante de condução e não tinha. Eu falei, eu vou andando. Meu pai, você não é louco? Eu vou, eu volto, eu tenho perna. Deus me deu, duas pernas. E eu vou lá.
E aí meu pai tinha dinheiro às vezes do pão, ou alguma coisa, toma, vai de ônibus. Pra não ter que ir a pé. Dei trabalho, poxa. Dei trabalho. Hoje eu sei. Fora fazia buscar meia-noite. Fora fazia buscar meia-noite. Não tinha mais hoje. Não tinha é verdade. Acabava o culto, ficava lá, na comunhão com os irmãos, e adorava. Daqui a pouco a gente começava a querer orar. E quando acabava, que ia todo mundo embora, fechava a igreja, ia pro ponto. Falei, vixe, não tem mais ônibus. Aí lá meu pai sai lá da Jó até o Tucuruvi. É um percurso de mais ou menos 30 minutos, não era? Uns 20, 30 minutos para poder ir buscar de carro. Olha que loucura. Dei trabalho, meu pai não era nem crente. já para pegar raiva de crente, né? No começo. Você vê como foi. E assim foi. Amor desesperado pelo Senhor. Hoje, essa semana no mito aos irmãos, eu falo que Deus bateu em mim. Eu escrevi essa ministração na sexta-feira. Na quinta-feira eu fui para o meu serviço lá no salão. E aí eu falei assim, vou sair do salão, vou lá para a igreja, vou mexer na mesa, vou não sei o que, vou papapá. Deu 7 horas, eu falei, vou para casa descansar, tô com dor no meu pé, eu vou para casa. Fui para casa, tomei banho, lembro nem se jantei, falei, vou dormir. Conforto. Antigamente não era assim. Quando você se empenha para o Senhor, com um amor verdadeiro e genuíno, a coisa flui, você não sente cansaço. Eu lembro que muitas das vezes eu ia dormir, teve uma época que eu peguei um serviço lá na Zona Sul, lembra? Eu ia dormir, eu estava cedão para poder trabalhar. Quando eu olhava no relógio, eu só tinha 3 horas de sono. Eu falei, Senhor, que sejam as melhores 3 horas de sono, que eu possa acordar revigorado. Eu acordava, parecia que eu tinha dormido 12 horas, tranquilo, e ia trabalhar. Sabe? Quando você faz as coisas para o Senhor, você não vê cansaço, você não vê tempo, você não vê peso, você não vê nada. Quando você começa a ver peso, cansaço, fadiga, desculpa, é o momento de você parar e refletir. Como está o seu amor pelo Senhor? E lembrar disso aqui. Tem um poder contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Não diz que acabou. Diz que você abandonou. Você abandonou o fervor. Você abandonou o desejo. Você abandonou o carinho pelas coisas do Senhor. Sabe, aquela coisa de milimetricamente tudo organizado para o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus.